Boa noite, irmãos. Convidamos a todos, por favor, que ocupem seus lugares para darmos início à nossa reunião. É um prazer termos todos aqui reunidos nessa noite. Para darmos início à nossa reunião, convidamos a todos, por favor, que possam se levantar para entoarmos o cântico de número 138. Cântico de número 138, cujo tema é Teu nome é Jeová, e está baseado em Salmo 83, 18. Vamos ouvir a introdução e cantarmos todos juntos o cântico de número 138. O objetivo da reunião, nossa vida em ministério cristão, ele é mencionado lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que nos diz que a nossa qualificação como cristãos vem da parte de Jeová. Então, por meio dessa reunião, Jeová ele nos ajuda a falar com confiança por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, nós veremos pontos muito interessantes que nos ajudarão a aumentar a nossa espiritualidade quais cristãos. Irmãos, já imaginaram que a aquisição de uma propriedade, ela pode ser ou poderia ser encarado como um sinal de fé em Jeová e nas suas promessas? Bem, pelo menos no passado, Jeová havia ordenado a Jeremias que ele comprasse um campo a uma cidade bem próxima de Jerusalém.
A sessão Tesouros da Palavra de Deus nos ajudará a entender por que agir dessa forma faria com que Jeremias mostrasse confiança em Jeová e nas suas promessas. Introduzir uma conversa com um morador sobre a esperança a respeito da ressurreição, sobre o reino de Deus ou sobre a família, parece não ser algo razoavelmente fácil, né? Não há muitos desafios com relação a isso. Mas já pensou em fazer uma apresentação falando dos cavaleiros do Apocalipse? Veremos nas apresentações desta semana 3 vídeos, e um deles destacará a Sentinela número 3 de 2017, que trata desse assunto especificamente. E como é que nós podemos apresentar essa revista com esse tema para as pessoas no campo. Nós vamos ver que a revista ela mostra uma corrida dos 4 cavaleiros e ela o que isso significa para nós. Irmãos, quantos de nós temos o cartão Diretivas Antecipadas corretamente preenchido e atualizado? Bem, nós vamos ser exortados na parte de necessidades locais a dar a devida atenção a esse assunto tão sério e relevante para os cristãos atuais, que envolve a saúde física e também a saúde espiritual. Afinal, nessas situações em que ocorrem emergências, será necessário nós estarmos previamente preparados para manter a nossa integridade de forma esclarecida. E no estudo bíblico de congregação, nós vamos iniciar um capítulo novo, capítulo 12. Vamos ver do que vai se tratar. Bem, para iniciarmos então a sessão Tesouros da Palavra de Deus, vamos convidar o irmão Eduardo Lara, que falará sobre o tema Um sinal de que os israelitas voltariam à sua terra. Vamos dar atenção. Na semana passada nós estudamos os israelitas que eles estavam na Babilônia e Jeová predisse um novo pacto que levariam ele a bênçãos eternas. Mas por que é importante nós lembrarmos isso? Porque hoje nós estaremos vendo como Jeová iria dar um sinal para o seu povo, como que Jeová iria apresentar aspectos legais que podem ser utilizados no dia de hoje e o principal, como que Jeová, ele prometeu purificar o seu povo. Se os irmãos estiverem com a sua apostila, poderão estar abrindo na página 2 e acompanhar esse discurso. Então, qual que foi o sinal dado para os israelitas no passado? Estão com seus exemplares da Bíblia Sagrada? Se estiverem com seu dispositivo eletrônico, também pode estar abrindo na parte da Bíblia. Vamos ver o primeiro texto em Jeremias, capítulo 32, dos versículos do 6 ao 9. Jeremias, capítulo 32, dos versos 6 ao 9, que diz assim. Jeremias disse: recebi a seguinte palavra de Jeová: Hanael, filho do seu tio Salum, virá até você e dirá: compre o meu campo em Ananote, pois você tem a preferência no direito de resgatá-lo. Assim como Jeová tinha dito, Hanamel, filho do meu tio, veio até mim no pátio da guarda e me disse: por favor, compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim, pois você tem o direito de tomar posse dele e de resgatá-lo. Compre para você. Então percebi que era a palavra de Jeová. De modo que comprei de Hanamel, filho do meu tio, o campo em Anatote. Pesei para ele o dinheiro, 7 siclos, e 10 peças de prata. Inicialmente, vamos até aqui. Jeová disse para Jeremias para ele comprar este campo, o campo Anatote. E ele deveria comprar do seu primo. Esse seria um sinal para que os israelitas entendessem que eles voltariam a morar em sua terra. Mas, como podemos afirmar isso? Quando ele fala assim a respeito no verso 9, em campo Anatote, nós podemos lembrar dos retornados em Zorobabel, que havia 128 homens. E Anatote estava incluída entre umas cidades que seriam repovoadas. Mas a compra deste terreno, ela não seria apenas uma troca de valores, como tirar do meu bolso e passar para o bolso do seu primo. Haveriam aspectos legais que deveriam ser cumpridos. Como que será que Jeremias cumpriu esses aspectos legais?
Irmãos, vamos continuar a leitura agora do verso 10 até o verso 12, que diz assim: Então registrei numa escritura, selei-a, convoquei testemunhas e pesei o dinheiro na balança. Peguei a escritura de compra que estava selada, segundo o mandamento, e as exigências legais, bem como a que foi deixada sem selo. E entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Macias, diante de Hanamel, filho do meu tio, diante das testemunhas que haviam assinado a escritura de compra, e diante de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Vamos ver alguns aspectos legais que foram utilizados aqui? Olha que interessante, no 10 ele fala, registrou uma escritura. Nós sabemos disso, quando compramos um imóvel, nós temos que fazer o registro, e foi o que ele fez. Seleia, como se estivesse reconhecendo a firma. Convoquei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, como se fizesse a mudança, o câmbio da moeda. E por que é importante nós sabermos disso? É até interessante que no final do 14 ele fala assim, que com a vontade de querer preservar aquela transação, no 14 ele fala assim, a que foi deixada sem selo e a outra escritura, coloque num vaso de barro para que dure muito tempo. Jeremias nos deu um bom exemplo de como nós podemos seguir os procedimentos legais quando estamos tratando tratos comerciais com os irmãos ou com um parente. Vou repetir. Jeremias nos deu um bom exemplo por seguir procedimentos legais razoáveis de quando estamos fazendo tratos comerciais com um irmão ou com um parente. Mas Jeová não havia prometido purificar o seu povo? Até esse momento nós vimos que ele deu a palavra que seria comprado uma terra, Jeremias seguiu os procedimentos legais, e o que aconteceria com o povo? Vamos ver agora em Jeremias, capítulo 33, os versos 7 e 8. 33, 7 e 8. Que diz assim: Vou trazer de volta o meu povo cativo, Judá e Israel, e vou edificá-los como fiz no princípio. Agora notem. E vou purificá-los de toda culpa pelos seus pecados contra mim, e vou perdoar toda culpa pelos seus erros e pelas suas transgressões contra mim. Qual que será a aplicação desse texto em nossos dias? Bem, quando alguém nos magoa, ou fala uma palavra, ou até mesmo uma ação irrefletida, será que nós imitamos a Jeová, que ele disse assim, aqui no 8, eu vou purificá-los? É interessante que a purificação seria algo refletido uma limpeza, ou se esquecer de um erro. Então Jeová se esqueceria do erro daquelas pessoas. Assim se aplica a nós. Mas vamos dar uma ilustração para que possamos memorizar e entender o que ele estava querendo dizer com purificá-los. Vamos supor que você tem uma joia que recebeu de herança da sua família, muito valiosa, ela está manchada. Será que você vai pegar a joia e jogar fora? Claro que não. Você vai dar o seu máximo para limpar e tirar aquela mancha. Por quê? Porque ela é muito preciosa. Da mesma forma, lute para não ficar remoendo se um irmão falou alguma coisa para você e te machucou, ou se uma irmã falou alguma coisa e machucou você, irmã. Fazendo isso, esse esforço que nós temos de querer limpar, removendo qualquer vestígio como se fosse uma sujeira, é como se estivéssemos purificando, assim como Jeová fez no passado. E tenha certeza, se fizer isso, Jeová irá lhe abençoar muito, assim como abençoou Jeremias e o povo israelita. Muito obrigado, irmão Eduardo, pela sua excelente explanação. Nos fez ver justamente os aspectos legais e a importância, de nós termos que obedecer às leis, mesmo entre irmãos. Queremos agora convidar o irmão Écio Pili, que fará agora Encontre Joias Espirituais. Vamos dar atenção.
Os presentes, por favor, podem abrir seu exemplar inspirado em Jeremias, capítulo 33. E vamos ler primeiro o versículo 15. A irmã... Ela fugiu o nome agora. 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar para Davi um renovo justo, e ele defenderá a justiça e a retidão no país. Muito bem. Baseado nesse texto, quem é o renovo que brotaria para Davi? Vamos ver o jovenzinho ali. O Messias. Muito bem, o Messias. Quem gostaria de complementar? A irmã Viviane. Nós podemos dizer que o Messias ele é esse renovo para Davi, porque quando Jeremias ele servia como profeta, a árvore genealógica da casa de Davi, ela havia sido cortada, mas esse toco não morreu. Então, com o tempo, Jesus ele nasceu na linhagem do rei Davi. Então, ele pode ser destacado como esse renovo para Davi. Né? Isso. Ainda tem mais coisas significativas nessa pergunta. Quem gostaria de comentar? A irmã Estela Mares. Em função desse sacrifício, o resgatador do renovo abriu a base ou o caminho para o perdão. E desta forma, alguns humanos foram declarados justos até mesmo para a vida e ungidos com o Espírito Santo, passando para uma das partes do novo pacto. Isso. Além dos cristãos ungidos, o que aconteceria mais? O sacrifício de Jesus, o irmão William? Outros que não estão diretamente neste pacto podem se beneficiar, como os da grande multidão. Pode também colher benefícios do sacrifício resgatador de Jesus. Isso, muito bem. Agora vamos para o outro texto, Jeremias, capítulo 33, o versículo 24, ou desculpa, o 23 e o 24. A irmã, esposa do Alexandre, a irmã Silvia. E Jeremias recebeu novamente a palavra de Jeová. Você não ouviu o que este povo está dizendo? Jeová rejeitará as duas famílias que escolheu? E eles estão tratando o meu próprio povo com desrespeito, não os consideram mais como nação. Obrigado, irmã. A pergunta do Jeremias 33, 23, 24, quem são as duas famílias citadas nesse texto? Irmã Zuleika? Uma delas é a família real da dinastia do rei Davi e a outra é a família sacerdotal, os descendentes de Arão. Isso. Pode ser mais comentado? Irmão Paulo Roberto? A destruição de Jerusalém e do templo dava uma indicação de que Jeová havia rejeitado essas duas famílias e que não teria mais um reino sobre a terra e a adoração não seria reavivada. Isso. Os irmãos notaram porque é importante a gente entender perfeitamente todo o assunto, senão poderia ficar uma interrogação na nossa mente. Né? Quando nós entendemos perfeitamente todo o assunto, fica claro na nossa mente para nós podermos ajudar e ensinar outras pessoas. Agora, a pergunta é, o que você aprendeu sobre Jeová na leitura da semana? O que você aprendeu sobre Jeová, o irmão Gregory, na leitura da semana? Eu achei muito interessante Jeremias 32, 27, no qual o próprio Jeová diz, eu sou Jeová, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa que seja impossível para mim? Então o relato deixou claro na leitura da semana que para Jeová todas as coisas são possíveis e devemos confiar no que ele promete. Isso, exatamente. Muito bem explicado. O que outras joias espirituais você encontrou na leitura da semana? A irmã Edilene?
Então, um aspecto que me chamou a atenção é Jeremias 33:8, né, que já foi explanado, mas eu acho muito interessante a disposição de Jeová em perdoar, né, quando ele nos atrai à sua organização. Então, nós somos limpos como se fôssemos purificados, porque Jeová, ele esquece, ele não lembra daquilo que fizemos. Então, conta a partir do momento que estamos aprendendo e colocando em prática aquilo que sabemos das suas leis. Então, isso é muito atraente e eu gosto muito. Ótimo. Ainda, irmão William? Interessante a passagem de Jeremias 32, do 38 ao 42. Lá fala a respeito da promessa de restauração. Demonstra uma qualidade notável de Jeová como um amor leal. E isso faz com que nós imaginemos como Jeová também vai restaurar essa terra, transformando-a no paraíso. Muito bem. Ainda, irmão Douglas? Eu pude notar aqui no capítulo 32, versículo 19 de Jeremias, que Jeová ele só retribui a cada um conforme os seus caminhos e conforme as suas ações. Portanto, quando algumas pessoas talvez possam pensar que Jeová é um Deus cruel porque eliminou algumas vezes o povo de Israel da face da terra ou que eliminou alguns outros povos, Jeová ele apenas estava retribuindo uma ação que havia sido encadeada pelas próprias pessoas. E do lado bom também isso é verdadeiro. Quando nós fazemos algo bom, Jeová ele também sabe retribuir de maneira bondosa. É por isso que hoje, o que vai acontecer? Conforme a explicação do irmão Douglas com a nação de Israel, o paralelo dessa explicação que vai acontecer hoje, ou nos nossos dias, irmão Paulo. Os que estiverem se esforçando em cumprir aquilo que Jeová determina de coração serão abençoados, os outros que não cumprirem serão destruídos. Exatamente isso. Queremos agradecer ao irmão Écio também pela excelente abordagem do tema e também do comentário da assistência, que foi muito proveitoso para todos nós. Vamos agora dar atenção ao irmão Lucas, que fará a leitura da Bíblia, de Jeremias, capítulo 32, versículos de 1 a 12. Vamos dar atenção a ele. No 10º ano de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 18º ano de Nabucodonosor, Jeremias recebeu a palavra de Jeová. Naquele tempo, os exércitos do rei de Babilônia cercavam Jerusalém, e o profeta Jeremias estava detido no pátio da guarda, na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia detido, dizendo: Por que você profetiza essas coisas? Você diz: Assim diz Jeová: Entregarei essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará dos caldeus, pois sem falta será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e falará com ele face a face, um olhando nos olhos do outro. Ele levará Zedequias à Babilônia, e este continuará lá até que eu volte a minha atenção para ele, diz Jeová. Mesmo que vocês continuem a lutar contra os caldeus, não serão bem-sucedidos. Jeremias disse: Recebi a seguinte palavra de Jeová. Hanamel, filho do seu tio Salum, virá até você e dirá: Compre o meu campo em Anatote, pois você tem a preferência no direito de resgatá-lo. Assim como Jeová tinha dito, Hanamel, filho do meu tio, veio até mim no pátio da guarda e me disse: Por favor, compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim.
pois você tem o direito de tomar posse dele e de resgatá-lo. Compre-o para você. Então percebi que era a palavra de Jeová. De modo que comprei de Hanamel, filho do meu tio, o campo em Anatote. Pesei para ele o dinheiro, 7 ciclos e 10 peças de prata. Então o registrei numa escritura, selei-a, convoquei testemunhas e pesei o dinheiro na balança. Peguei a escritura de compra e estava selada, segundo o mandamento e as exigências legais, bem como a que foi deixada sem selo, e entreguei a escritura na compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeias, diante de Hanamel, filho do meu tio, diante das testemunhas que haviam assinado a escritura de compra e diante de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Queremos agradecer ao Lucas pela sua excelente leitura. O Lucas ele estava sendo considerado no ponto 13 do livro Beneficice, que é o contato visual. Por que o contato visual é importante? Porque o contato visual é encarado como uma indicação de interesse. É claro que na leitura da Bíblia, o contato visual ele não é tão fácil assim, porque é necessário que a pessoa ela precisa tomar algumas medidas. E se olharmos, por exemplo, aqui no ponto da página 125 do livro Beneficice, pontos a lembrar. Ao ler, segure na mão a publicação ou os papéis e mantenha o queixo erguido para mover apenas os olhos, sem precisar movimentar a cabeça. Isso ajuda, afinal de contas, quando nós temos uma publicação muito para baixo, o contato visual fica mais difícil. E na leitura da Bíblia, por que é importante nós mantermos o contato visual? Porque quando nós vemos algumas pessoas talvez distraídas na assistência, quando nós fazemos o contato visual com ela, ela passa a prestar atenção e a se concentrar na leitura. E por isso é melhor ficar com a Bíblia na mão e manter a cabeça erguida. Eu vi que você estava se esforçando para fazer isso, né? Mas eu vi também que estava com a Bíblia na tribuna. Quem sabe da próxima vez você consegue segurar a Bíblia na mão assim e consegue fazer a leitura mantendo o contato visual com a assistência. Mas estava muito boa a leitura, muito obrigado. Vamos agora passar para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Vamos ver os vídeos e quem fará essa parte para nós será o irmão Gregory. Vamos dar atenção. Muito bem, como sempre, a organização de Jeová sempre nos dá o necessário e nos prepara para nós sermos bem-sucedidos na nossa obra de pregação, não é mesmo? Então, se os irmãos, por favor, observarem as suas apostilas, aí na primeira página, nós temos algumas ideias para as nossas apresentações no ministério esse mês. Nós temos uma sugestão de como oferecer a revista Sentinela, também como usar um texto bíblico para ensinar a verdade às pessoas, e também temos a oferta da brochura Você Pode Ter uma Família Feliz. E como de costume, temos um espaço aqui também na apostila que podemos usar para criar a nossa própria apresentação. Mas agora então nós vamos observar alguns vídeos que nós temos como sugestão dessas apresentações. E eu pediria que, por favor, os irmãos prestassem bastante atenção nos vídeos. Nós vamos considerar um vídeo por vez, não é? E depois eu vou pedir o comentário dos irmãos sobre que pontos acharam mais interessantes. Então, vamos dar atenção ao primeiro vídeo. Estamos falando com nossos vizinhos sobre uma passagem bem conhecida da Bíblia, que para muitos está se cumprindo hoje. É a profecia dos 4 cavaleiros que estão na capa dessa revista. Alguns têm medo dela, outros ficam curiosos. Você conhece essa profecia? Já ouvi falar dela. Ela está em Apocalipse, capítulo 6. E as páginas 6 e 7 mostram um resumo. O cavaleiro no cavalo branco é um rei vitorioso. O do cavalo vermelho veio para tirar a paz da terra. O do cavalo preto traz fome. E o último traz a morte por causa de doenças e de outras coisas. Olha, isso me dá até medo. Você não é a única que pensa assim. Olha que interessante o que está escrito aqui em Apocalipse 1:3.
Feliz aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. Como vimos nesse texto, quem lê essa profecia deve se sentir como? Aí disse feliz. Isso. Essa revista mostra como a corrida dos 4 cavaleiros significa boas notícias para nós. Quer ler a revista? Então, que pontos os irmãos acharam mais interessantes nessa apresentação? Vamos começar com a irmã Deise, por favor. Após ela ter explicado as gravuras, né, ela deixou a publicação na mão da moradora e prosseguiu explicando com a leitura do texto. Isso, esse foi um bom ponto. Obrigado, irmã Deise. O que mais observamos? Irmão Eduardo? Que se você não tiver a Bíblia, você pode estar utilizando o aplicativo JW e utilizar a Bíblia no aplicativo, se adaptando à pessoa. Como era um jovem, talvez para não assustá-lo, utilizando a Bíblia, nesse primeiro início, ela utilizou o seu celular. Então, a organização tem oferecido, dado essa oportunidade, essa usabilidade de utilizarmos os aparelhos eletrônicos para os jovens. Isso, obrigado, irmão Eduardo. Se os irmãos perceberam, ali aconteceu uma situação também que pode ser que nós encontremos. A moradora disse que aquilo dava medo, né? Porque é um assunto que realmente assusta as pessoas de início. Mas como foi que as irmãs lidaram com isso? O que nós pudemos observar? O irmão Valente? A companheira disse que muitos pensam como ela. E a apresentadora, né, a irmã, ela mostrou Apocalipse 1:3 e perguntou para ela, né, o que chamou a atenção dela naquilo que disse ali. Então ela disse que era para ser feliz, quem ouvisse aquelas palavras. Exatamente, podemos fazer o mesmo, né? A irmã Estela Maris também tem um ponto? Achei interessante quando a irmã já deu uma preparada no terreno, porque ela coloca assim, os cavaleiros do Apocalipse são uma parte bem conhecida da Bíblia. Então, se está na Bíblia, que é a palavra de Deus, e muitos a respeitam como o livro sagrado, por si só já quebra algum tabu, alguma superstição que a pessoa talvez tenha. Exato. Excelentes sugestões, não é mesmo, irmãos? Vamos procurar fazer isso, então, ao apresentarmos essa revista durante o mês. Agora, na segunda apresentação, eu peço que os irmãos, por favor, também prestem bastante atenção, até porque tem muitos pontos, muitas lições que nós podemos tirar para nós, com respeito ao cenário da conversa, aos recursos que o irmão utilizou com a pessoa. Então, prestem bastante atenção nessa segunda apresentação, por favor. E aí, Carlos, você aceita um cafezinho? Não, obrigado, Pedro. Então, fiquei sabendo que a Rebeca vai para outra empresa? Pois é, eu fiquei sabendo. Ela vai fazer falta aqui no trabalho. E tem alguma notícia boa aí? Você tá de brincadeira. Todo dia só tem notícia ruim. Olha, eu acho que as coisas vão melhorar no futuro. Sei. Eu queria ser otimista assim. Por que você acha que as coisas vão melhorar? Porque a gente pode saber o que vai acontecer no futuro. Como assim? Olha só. Tá na Bíblia. Aqui em Isaías 46:10. Desde o princípio, anuncie o final, e desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas. Então, como a gente leu, Deus pode fazer o quê? Aí diz que ele pode prever o futuro? Exatamente. E ele faz isso por meio da Bíblia. Não sei se acredito muito nisso, não. Eu entendo você. Eu não confiava muito na Bíblia também. Mas depois que comecei a estudar o que ela diz, eu percebi que podia acreditar nela. Será que depois eu posso te mostrar uma profecia que está se cumprindo agora? Pode sim. Excelente exemplo para nós, não é mesmo? Então, de início, eu gostaria que, por favor, alguém comentasse em que situação o nosso irmão estava dando testemunho e como que ele iniciou a conversa. Quem gostaria de comentar sobre isso? A irmã Selma? Primeiro ele comentou no serviço sobre a menina que ia embora. E depois ele falou assim, tem boas notícias aí? Sabendo que não. E aí quando ele disse, tá de brincadeira? Aí ele pegou e me falou, não, mas eu sei
eu creio que o futuro vai melhorar, né? E aí ele entrou com a Bíblia para mostrar a resposta. Exato, muito bem. Um excelente exemplo para nós de como iniciar testemunho informal, não é mesmo? Eu até achei muito interessante nessa apresentação que, de início, o irmão foi gentil, um ato de gentileza, né? Falando para o outro, você aceita um café, alguma coisa? Então, às vezes, essas pequenas coisas é o que pode abrir a porta no nosso ministério também, seja no local de trabalho ou em qualquer outro lugar, na escola, para nós darmos testemunho. E que outros pontos nós podemos observar? Podemos tirar lições. A irmã Edilene? Numa situação assim, ele tinha uma notícia não muito boa sobre o colega de trabalho, também ele estava lendo sobre notícias ruins. Então, a positividade do irmão, ao falar sobre o texto da Bíblia, mostrou uma característica que a gente pode também demonstrar no ministério, é sempre ser positivo, mesmo que a situação esteja muito ruim, a gente pode também estar falando para ela sobre o que Deus promete para o futuro, que é uma coisa muito boa, isso pode animá-la. Exatamente. Outro ponto, a irmã Viviane? Outro ponto é quando o amigo dele falou que não confiava, não acreditava muito na Bíblia. Então ele disse que também pensava assim até começar a examiná-lo. E aí convidou ele também para aprender. E isso, um excelente ponto esse também. Muitas lições, não é mesmo, irmãos? E realmente, esse ponto que as irmãs comentaram, ele é muito importante. Nós vemos ali na forma como o irmão colocou as coisas, que ele deu testemunho de uma forma segura, não foi? Ele não foi dogmático, não foi agressivo, nada disso, mas ele estava seguro. Ele disse, a gente pode saber o que vai acontecer no futuro. E aí, nessa hora, o rapaz até deixou o jornal de lado, né? Falou, mas como assim? Então, o irmão pôde prosseguir dando um excelente testemunho. E no final, o que foi que o irmão deixou também, de forma aberta? Vocês perceberam? Ele se ofereceu para fazer o que depois com o rapaz? A irmã Sandra? Então, ele deixou um assunto em aberto, né? Porque ele falou, gostaria de falar sobre uma profecia que já está se realizando. Então, ele já deixou um assunto para a próxima conversa. Exatamente, e nós podemos fazer o mesmo, né? Bem, agora vamos observar a nossa terceira apresentação sobre a brochura Você Pode Ter Uma Família Feliz, e também no vídeo que nós poderemos estar utilizando durante esse mês. Oi, a gente queria mostrar rapidinho um vídeo que fala sobre família. Todo mundo quer ter uma família feliz. Mas a verdade é que mesmo um casal que se ama muito vai ter problemas de vez em quando. Você talvez se pergunte, qual é o segredo para uma família feliz? A Bíblia diz: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quer saber como a palavra de Deus, a Bíblia, pode ajudar você a ter uma família feliz? Leia a revista Você Pode Ter Uma Família Feliz. Você pode baixar uma de graça no site jw.org ou pedir a qualquer testemunha de Jeová. Essa é a revista que apareceu no vídeo. Ela não fala tudo sobre casamento, mas dá algumas dicas bem legais e mostra como a Bíblia pode nos ajudar. Aqui na página 2 tem uma lista de assuntos. Interessante. Você pode ficar com a revista ou posso te mostrar como baixá-la no nosso site. Legal, vou ficar com ela. Ótimo. A Bíblia pode ajudar a família a lidar com várias situações. Algumas delas estão aqui na parte de trás da revista. Depois posso te mostrar como achar esses assuntos no nosso site, o JW. Você geralmente está em casa nessa? Muito bem. E agora, que pontos interessantes nós pudemos observar? O irmão Alexandre? A gente viu que ela foi bem direta na apresentação do vídeo, né? Ela não fez rodeios, né? Então o próprio vídeo já demonstra a apresentação, né, da revista, né? Exato, um excelente ponto esse, irmão. O que mais podemos observar? Irmão Rodrigo?
Ela também, além da revista, ela ofereceu ajudar, talvez baixar, né, diretamente no aparelho da pessoa, que às vezes o aparelho é mais fácil da pessoa acessar do que ter uma revista em todo lugar que ela vá, né? Então, pode ser uma opção para a gente deixar a revista, mas também ajudá-la a ter no aparelho que eles tiverem. E isso é uma outra opção que nós temos. Também o irmão Écio? É interessante que ela deixou a revista na mão da pessoa e perguntou se ela gostaria de ler. Porque se ela não gostava, ela devolveria a revista, né? Então, quando nós entregamos a revista, nós precisamos saber se a pessoa vai ler ou não a revista, senão vai jogar num canto e vai desperdiçar uma coisa tão graciosa que Deus nos deu, né? E isso é uma forma de nós mostrarmos valor pelas publicações, é verdade. E o que mais, irmão Valente? A apresentação foi direta porque a irmã não perguntou o nome da moradora, não fez uma introdução muito longa e fez com que a pessoa cansasse antes de ver o vídeo. Ela já foi direta, ela foi objetiva. Exatamente. E um último ponto, o que a irmã fez novamente no fim da palestra? O que nós pudemos observar? Ela ofereceu-se para fazer o quê? O irmão Valente mesmo? Ela fez como se marcasse uma revisita, né? Ela se ofereceu em voltar para ajudá-la a mexer no jw.org. Isso. Então, mais uma excelente sugestão para nós. Nós podemos usar o próprio site e os recursos que ele tem para abrirmos revisitas. Então, irmãos, vamos buscar fazer isso durante o nosso ministério esse mês, seguirmos essas sugestões, usarmos o vídeo para apresentarmos a brochura ou revista também a respeito da família e, com certeza, Jeová vai abençoar o nosso trabalho. Muito obrigado, irmão Gregory, também, pela excelente explanação a respeito das apresentações que nós temos como sugestão para esse mês de maio e também pela assistência, pelos comentários. Vamos passar para a nossa próxima sessão, Nossa Vida Cristã, mas antes convidamos a todos, por favor, que possam ficar de pé para iniciarmos a reunião com um cântico. Cântico de número 6. Cântico de número 6, com o tema A Oração do Servo de Deus, baseado em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ouvir a introdução e cantarmos todos juntos o cântico de número 6.
Vamos iniciar então a nossa sessão Nossa Vida Cristã com a parte de necessidades locais. E o tema para a parte de necessidades locais será: prepare-se bem para se proteger contra transfusões de sangue. Vamos ouvir nosso irmão Paulo Roberto. Há um pensamento que todo ser humano precisa ter muito cuidado. Vamos repetir. Há um pensamento que todo ser humano precisa ter muito cuidado. Vai acontecer com o outro. Comigo não. Por que é que nós estamos iniciando a nossa parte considerando essa linha de raciocínio, o perigo que é esse tipo de raciocínio se nós nos deixarmos levar por ele? Porque, na realidade, o imprevisto sobrevém a todos. E a nível de um acidente, a nível de um problema de saúde, isso pode acontecer em um segundo. E nós não podemos nos esquecer que a Sagrada Escritura em Tiago 4, 13 e 14 deixa bem claro que a nossa vida, nós como pessoas, nós somos como uma neblina. Aparece e some. Então, quando nós, como servos do Deus Altíssimo, estamos considerando aquilo que nós temos que fazer, como nós temos que nos preparar para nos protegermos com relação à questão de transfusões de sangue, nós temos que enfrentar isso de um modo muito realista. Repetindo, nós não podemos achar que vai acontecer com os outros e conosco não. Então, ao invés de entrarmos em pânico, vamos agir conforme a Bíblia nos alerta, tomarmos medidas, sermos arguciosos e nos precavermos com medidas certas para esses problemas. E, acima de tudo, confiarmos em que o soberano Senhor Jeová nos ajudará, que Ele não nos abandonará e nos dará a instrução e a saída para os problemas que viermos a enfrentar. E, em segundo, se for um problema de saúde, que é o aspecto maior que nós estamos considerando, vamos usar a ajuda médica de profissionais que estão à nossa volta. Mas, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, o versículo 15. Provérbios 14, 15, a pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Bote a sua atenção para o versículo, por favor. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra. Se nós nos lembrarmos de Isaías 54, 13, nós somos ensinados por Jeová. Então nós não podemos acreditar em cada palavra. Nós estaremos alertas com relação àquilo que o soberano Senhor Jeová nos ensina. E a parte B do versículo diz: pensa bem antes de cada passo. Então, quem é prudente, eu achei muito interessante essa informação, essa consideração para nós. Quem é prudente não deixa que outra pessoa o controle, mas age com cuidado e analisa com calma a situação. Então, só existe uma pessoa que pode exercer o controle sobre nós, o soberano Senhor Jeová. Outra pessoa não. Por que é que nós estamos dizendo isso? Porque talvez, por ocasião de uma internação num hospital, pode ser que a administração exija que ou o paciente ou o representante preencha formulários que autorizam a equipe médica a realizar tratamentos ou procedimentos cirúrgicos. Então, nós temos que ler com muita atenção esses formulários. Com muita atenção, nós temos que ler esses formulários. Me desculpem, eu vou repetir pela terceira vez. Com muita atenção, nós temos que ler esses formulários. Porque alguns formulários deixam bem claro que a pessoa concorda que o hospital pode administrar qualquer tratamento
que salve a vida da pessoa se acontecer algum problema. Então imagine se nós estivéssemos para sermos internados, né, passar pelo processo de internação, o hospital chega para cada um de nós, entrega um formulário que tenha que ser assinado e ali diz: concordo que um hospital administre qualquer tratamento para salvar a minha vida. O ponto que está aí é qualquer tratamento. Esse é o perigo. E sem dúvida alguma, se nós assinarmos um documento como esse, isso está abrindo a porta para a utilização do sangue no nosso tratamento, se for necessário. Porém, nós temos o direito de alterar essa declaração, ou essas declarações, e riscar todas elas. Eu gostaria que os irmãos, por favor, anotassem agora um ministério do reino que eu vou citar, para os irmãos depois repassarem essa informação na sua casa. É o nosso ministério do reino, o KM, como nós dizíamos, fevereiro de 1991. Então, repetindo, KM, fevereiro de 1991, página 4, parágrafo 18. O tema da parte desse Ministério do Reino é: está preparado para enfrentar uma questão médica que põe a fé à prova? Atentem, por favor, para a leitura do parágrafo 18 do KM. Exerça seus direitos. Examine cuidadosamente o formulário de consentimento ou termo de responsabilidade que o hospital lhe pedir que assine ao ser internado. Às vezes, logo após afirmar que sua vontade será respeitada, prestem atenção na situação que pode, e é um engodo. Às vezes, logo após afirmar que a sua vontade será respeitada, o formulário lá diz isso, né? O parágrafo seguinte declara que aquele que está assinando concorda que o hospital administre qualquer tratamento médico ou cirúrgico que salva a vida ao encontrar problemas que os médicos julgarem necessário. Isto poderia incluir sangue. Atentem. Você, eu, nós temos o direito de alterar quaisquer de tais declarações para excluir o sangue ou de riscá-las inteiramente. Atentem. Os enfermeiros talvez tentem dizer-lhe que você não pode fazer isso. Instrução da Organização de Jeová, mas você pode. Explique, eu achei muito interessante relembrar isso aqui, e eu confesso aos irmãos que eu tinha esquecido, mas vejam como é bom relembrar. Explique, você para o hospital, que tal formulário é um contrato com eles e que você não pode assinar um contrato com o qual não concorda. Se alguém tentar forçá-lo a assinar contra a sua vontade, peça para falar com o diretor clínico ou administrador do hospital. Se houver muita resistência para aceitarem o formulário rasurado ou riscado, você poderá, nesse caso, fazer observações de seu interesse, prestem atenção, no próprio formulário, não em um papel à parte que pode ser tirado do processo e ignorado de propósito, indicando quais as cláusulas que você discorda e colocando uma que declare especificamente a sua rejeição quanto ao uso do sangue. Será que você pode fazer tais coisas? Sim, pode. Esteja ciente dos seus direitos como paciente. Tais direitos humanos não são deixados do lado de fora do hospital ao entrar ali. Você, eu, nós, não temos de abrir mãos dos direitos para sermos tratados. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Então, irmãos, por favor, KM, fevereiro de 91, página 4, parágrafo 18. Mas, infelizmente, é muito comum, cada vez mais, os hospitais se negarem a atender pacientes testemunhas de Jeová pelo fato de nós riscarmos esse formulário de internação. Então, alguns publicadores, e esse é o perigo que nós estamos sendo alertados, irmãos, em risco de não ser tratado pelo hospital, assina o documento e não faz nenhuma alteração, só para conseguir ser internado.
Mas fazer isso coloca a pessoa em risco de receber transfusões de sangue, mesmo que, prestem atenção, tiver combinado com a equipe médica o contrário. Porque o combinado com a equipe médica fica num acerto verbal, não está nada por escrito. Mesmo que eu anexe uma cópia do documento diretivas antecipadas ao prontuário, mas eu assinei o formulário do hospital concordando com qualquer tratamento. Ou fazer observações numa folha à parte do formulário do hospital. Então notem que é muito perigoso. Então não adianta combinar com a equipe médica, não adianta anexar o documento diretivas, não adianta fazer observação numa folha à parte do documento. Tem que ser no documento do hospital. Se o documento hospitalar não foi alterado nem riscado, talvez a equipe médica entenda que você poderá fazer a transfusão se necessário, pois eles têm um documento do paciente dizendo: eu concordo com qualquer tratamento. Ainda mais importante, irmãos, como fica a nossa consciência e a relação nossa com Jeová, caso recebamos uma transfusão de sangue? Como é que a Coli, os irmãos da Coli, irão nos ajudar se eu assinei um documento do hospital concordando com qualquer tratamento? Então, é muito sério. É muito sério. Uma experiência real acontecida com um irmão da nossa congregação. Combinou com a equipe médica, anexou o cartão diretivas, fez a alteração no documento do hospital, deu todos os passos direitinho. Agora está tudo certo. Quando ele chegou no centro cirúrgico, que tiraram ele da maca e colocaram na mesa para cirurgia, o anestesista colocou um outro termo na frente dele dizendo: você tem que assinar isso aqui. E esse documento que estava para ser assinado pelo nosso irmão tinha exatamente essa expressão: aceito qualquer tratamento para salvar a minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, é isso que nós temos que estar preparados. É isso que nós temos que estar preparados. Darmos todos os passos, estarmos resguardados em todo sentido, alterarmos, riscarmos, fazermos observação no próprio formulário do hospital, mas ainda assim estarmos preparados. Por isso, prepare-se para a emergência. Abra sua Bíblia, Provérbios 22, 3, por favor. Provérbios 22, 3. Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Quando o texto diz aqui: quem é prudente vê o perigo e se esconde, significa: não vou me internar então porque pode acontecer alguma coisa? Não, não é isso. O se esconde aqui é no sentido de se resguardar, de tomar todo o cuidado possível para evitar o vitupério sobre o nome de Jeová, em função de eu como paciente, ou você como paciente, não ter prestado atenção nessas informações que nós estamos tendo. Por exemplo, o meu está aqui. Um está sempre no bolso, todo instante. Nós estamos acostumados a fazer isso? Não, eu costumo carregar na carteira. Mas quando eu desço do carro, eu deixo a carteira lá no porta-luvas. Não resolve o problema. Tem que estar conosco. Então, um no bolso, de preferência 2. Leve um na sua pasta também. Tudo isso pode ser utilizado. E o que nós podemos também fazer para preparar-nos para emergências é com relação a, se vamos passar por uma cirurgia, converse com o médico a respeito da alimentação que nós podemos ter, para fortalecer o nosso corpo, para evitarmos, por exemplo, entrar num quadro de anemia. É fundamental termos o documento diretivas antecipadas preenchido por completo, o que inclui as informações dos procuradores, data, assinatura da pessoa e das testemunhas. Todos na família devem preencher um documento. Se chegarmos inconscientes no hospital, irmãos, e não tiver o documento diretivas, a equipe médica decide o que ela quer fazer. Ministrar sangue, isso já aconteceu com alguns irmãos. Se o paciente não tiver o documento diretivas, vai ser difícil para a Coli ajudá-lo, porque os médicos vão dizer: mas ele assinou, está aqui, ó.
Ele aceita qualquer tratamento. Quando estamos sempre com o documento, estou inconsciente, mas ele fala por mim. Porque quando os médicos verificam, o documento está ali presente, ou uma pessoa que esteja conosco pode pegar o documento e apresentar. Se estiver bem preparado, não sofre consequência de uma transfusão aplicada contra a nossa vontade. Nós recebemos notícias recentes dos nossos irmãos na Rússia, os irmãos nós temos feito orações em prol daqueles irmãos. Perseguição, prisão e assim por diante. Mas um dos maiores testes de fé que talvez tenhamos que enfrentar é a questão do sangue. O que vai nos ajudar? Confiar em Jeová, como nós mencionamos no início do nosso estudo. É como o Deus Altíssimo diz em Malaquias, né? Experimentai-me. Então vamos confiar decididamente no Deus Altíssimo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora definhe, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado a cada dia. Pois, embora o sofrimento seja momentâneo e leve, produz para nós uma glória de grandeza extraordinária, uma glória eterna. Ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas. Porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Estamos vendo orientação para nos precavermos. Se seguirmos isso, resguardando, sobretudo, o nome de Jeová não ser vituperado, nós já estamos vendo o resultado da nossa ação. Mas num curto período de tempo, muito próximo, no paraíso, nós vamos ver uma outra coisa que hoje nós já temos fé e já vemos como cumprida. Nenhum residente dirá, estou doente. Obrigado, irmão Paulo, pela abordagem a respeito desse tema, que é muito importante para nós cristãos, quando enfrentamos ou quando para nos precaver com relação a essas situações. Se os irmãos quiserem também, poderão retirar os seus cartões diretivas ao final da reunião, lá no balcão de publicações. Se tiver alguma dúvida também, peça orientação a algum dos anciãos, que eles terão prazer em ajudá-los no preenchimento do cartão. Vamos dar sequência à nossa reunião? Vamos dar início ao estudo bíblico de congregação? O reino de Deus já governa. Vamos iniciar um capítulo novo. Para isso, convidamos o nosso irmão William Meirinho. Capítulo 12, conforme mencionado pelo irmão Douglas, organizados para servir o Deus de paz. Interessante que o foco desse capítulo é justamente Jeová organiza seu povo de uma maneira progressiva. Mais uma vez, a organização de Jeová vem mostrando ser uma organização onde Jeová está dando o conhecimento de uma maneira progressiva. E teremos a oportunidade de ver um ponto muito interessante no estudo de hoje. O irmão Locatelli vai nos ajudar com a leitura. Esteja à vontade para oferecer seus comentários. Vamos iniciar lendo o primeiro e o segundo parágrafo. Quando o zeloso estudante da Bíblia, John A. Bonnet, recebeu a Sentinela de janeiro de 1895, ele ficou animado com o que viu. A revista tinha uma nova capa que chamava a atenção. A ilustração de um farol diante de um mar tempestuoso, projetando seus feixes de luz num céu escuro. O anúncio na revista sobre o novo formato era intitulado Nossa Nova Roupa. Impressionado, o irmão Bonnet enviou uma carta ao irmão Russell. É bom ver a torre com uma aparência nova, escreveu ele. Ficou muito bom. Outro fiel estudante da Bíblia, John H. Brown, escreveu o seguinte sobre a capa. É bem atraente. Como é sólida a fundação sob a torre, com a tempestade e as fortes ondas batendo nela. Aquela capa nova foi apenas a primeira mudança que nossos irmãos viram naquele ano. Em novembro, eles ficaram sabendo de ainda outra mudança significativa. É interessante que mais uma vez estava envolvido um mar tempestuoso.
1 e 2 pergunta: que mudança houve em A Sentinela de Janeiro de 1895 e como os irmãos reagiram? Que mudança? Irmã Débora. Então, a revista se apresentou com uma nova capa e ela tinha uma ilustração de um farol que estava diante de um mar tempestuoso e esse farol projetava os seus feixes de luz num céu escuro. E o título dessa revista era Nossa Nova Roupa. E os irmãos ficaram muito satisfeitos com essa nova revista, né? O irmão Bonet, ele ficou impressionado com a revista e ele disse que ficou muito bom. O irmão John Brown, ele também achou aquela capa bem atraente e ainda observou que era sólida a fundação sob a torre, com a tempestade e as ondas batendo nela. Então, aquela nova capa era apenas a primeira mudança que viriam nas revistas seguintes, que os irmãos passariam a ver. Exato. Nós conseguimos até mesmo visualizar, né? Imagine um mar revolto, imagine a escuridão que está numa tempestade, uma torre emitindo um foco de luz. Então, aquele foco de luz, de fato, ele vai ser visto por todas as pessoas que estiverem observando naquela escuridão, né? É interessante a associação que foi feita com o entendimento que seria dado, né? Por exemplo, em novembro daquele mesmo ano, o que aconteceu? Em novembro. Irmã Estela. Eles ficaram sabendo de ainda outra mudança significativa. E é interessante que, mais uma vez, estava envolvido um mar tempestuoso. Vamos entender isso, então? Vamos ler o 3 e o 4. Um artigo detalhado publicado em A Sentinela de 15 de novembro de 1895 expôs um problema. Ondas tempestuosas de dificuldades estavam perturbando a paz na associação, ou organização, dos estudantes da Bíblia. Os irmãos debatiam cada vez mais sobre quem deveria ser o líder na congregação local. Para ajudar os irmãos a ver o que era preciso para corrigir aquele espírito divisório de rivalidade, o artigo comparou a organização a um navio. Daí, admitiu com franqueza que os que estavam na dianteira haviam falhado em preparar a organização, comparável a um navio para uma tempestade. O que tinha de ser feito? O artigo observou que um capitão capaz se certifica de que haja colete salva-vidas a bordo e que a tripulação esteja preparada para tomar as medidas necessárias quando se aproxima uma tempestade. De modo similar, os que estavam na dianteira da organização precisavam garantir que todas as congregações estivessem preparadas para suportar condições turbulentas. Com esse objetivo, o artigo anunciou uma mudança de grande alcance. Ela dizia que, de imediato, em todas as companhias, anciãos deviam ser escolhidos para supervisionar o rebanho. 3 e 4. Que problema foi abordado em A Sentinela de 15 de novembro de 1895 e que mudança de grande alcance foi anunciada? Irmã Maria Pinheiro. Então, estava havendo um problema aqui de divisão na congregação. Havia uma disputa, quem seria o líder da congregação. Então, para ajudar esses irmãos a raciocinar direito, tanto é que ele foi comparado como um navio, né, jogando para lá e para cá. Então, algo tinha que ser feito e foi feito. Muito bem, podemos estender. Irmão Écio? Era um problema muito sério que os que estavam na dianteira da organização precisavam resolver, né? E garantir que todas as congregações estivessem preparadas para suportar essas condições turbulentas. Com esse objetivo, o artigo anunciou uma mudança de grande alcance. Ela dizia que, de imediato, em todas as companhias, anciãos deviam ser escolhidos para supervisionar o rebanho. Então, esses anciãos seriam uma grande ajuda
para essas tempestades que viria para não abalar a congregação. Exato. Interessante que o parágrafo mostrou que as ondas tempestuosas de dificuldades, elas representavam o que mesmo? Irmão Tai? Somente isso, irmão. Então, representava as dificuldades e as coisas que aconteciam na organização que precisaria ser aprimorado com a ajuda de Jeová. Usou-se a expressão tirava paz na associação, e isso era um problema seríssimo. O artigo fez uma comparação a respeito de um capitão capaz, né? O que ele se preocupa em fazer, um capitão capaz, antes de conduzir o navio? O que ele se preocupa em fazer? Irmão Douglas. Então, o capitão ele precisa se certificar que, pelo bem-estar das pessoas que estão a bordo, ele precisa se certificar que todas estão preparadas para poderem se salvar, que se há salva-vidas suficiente para todas elas. E assim também, por analogia, a congregação precisava estar bem preparada. Cada membro da congregação precisaria estar bem equipado também. Exato. Veja que princípio interessante foi considerado. Atos 20 e 28. Atos dos Apóstolos 20 e o versículo 28. O estudante Davi. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Muito bem. Então esse texto foi aplicado em que sentido? Irmão Valente? Que os anciãos deveriam de ser escolhidos para supervisionar o rebanho. Foi usado para anunciar essas mudanças que aconteceria, né? Vamos ver então quais são. Parágrafo 5. Aquele primeiro arranjo de anciãos foi um avanço oportuno para o estabelecimento de uma estrutura congregacional estável. Ele ajudou nossos irmãos a navegar através das violentas ondas provocadas pela Primeira Guerra Mundial. Nas décadas seguintes, outras melhorias organizacionais ajudaram o povo de Deus a estar mais bem preparado para servir a Jeová. Que profecia bíblica predisse esse progresso? Que mudanças organizacionais você já presenciou? Como foi beneficiado por elas? 5 a Patiá. Por que o primeiro arranjo de anciãos foi um avanço oportuno? Por quê? Irmão Rafael. Então foi oportuno porque em 1895 já estavam passando por águas tempestuosas. Estavam se aproximando mais águas tempestuosas, que nem, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial que se aproximava. Então essa organização ajudou mais ainda que a própria organização de Jeová se organizasse para enfrentar essas novas águas tempestuosas que se aproximavam. Exato, né? Então, como Jeová é um Deus amoroso que olha, conduz diretamente nossos irmãos de uma maneira que vai beneficiar toda a organização. Agora, que perguntas consideraremos? Quais são as perguntas? Irmãozinho Thomas. Que profecia bíblica predisse esse progresso? Que mudanças organizacionais você já presenciou? Como foi beneficiado por elas? Obrigado, irmão. Vamos descobrir as respostas. A princípio, vou designar a paz com teus superintendentes. Vamos ler o 6 e também o 7. Como vimos no capítulo 9, Isaías predisse que Jeová abençoaria seu povo com aumentos. Mas Jeová prometeu fazer ainda mais. Na mesma profecia, ele disse: em lugar de cobre, trarei ouro, e em lugar de ferro, trarei prata, e em lugar de madeira, cobre, e em lugar de pedras, ferro. E eu vou designar a paz como teus superintendentes, e a justiça como teus feitores. O que essa profecia significa? Como se aplica a nós hoje?
A profecia de Isaías diz que um material seria substituído por outro. Mas observe que as substituições não são mudanças de algo ruim para bom, mas de algo bom para melhor. Substituir o cobre por ouro é uma melhoria, e o mesmo se dá com os outros materiais mencionados. Assim, com esse quadro mental, Jeová predisse que a condição de seu povo melhoraria passo a passo. A que tipo de melhoria essa profecia se refere? Por mencionar superintendentes e feitores, Jeová indicou melhorias gradativas no modo como seus servos eram cuidados e organizados. Muito bem. Quando você ouvir a expressão feitores, substitua por supervisores. 6 e 7, a parte A. Qual é o significado de Isaías 60, versículo 17? Qual é o significado? Irmã Deise. Então, a profecia de Isaías diz que a mudança de um material sendo substituído por outro, na verdade, não era uma substituição de algo ruim para algo bom, mas, na verdade, tratava-se de uma melhoria, né? Algo bom estava passando para algo melhor. Então, isso indicava que a organização de Jeová, a condição de seu povo, melhoraria passo a passo. Será que isso realmente aconteceu com base no cumprimento de Isaías 60, 22? A princípio, quem se lembra de Isaías 60, 22? O conteúdo do texto destaca o quê? Irmã Viviane? Fala de um crescimento, né? De o pequeno se tornar 1000 e o menor uma nação forte. Isso. Será que isso se cumpriu? O que os irmãos acham? Irmão Paulo? Nós só vimos o crescimento recente da organização de Jeová e o alcance que nós estamos tendo. A pregação chega hoje até os confins da terra, então aquilo que Jesus intencionou e nos deixou como ordem está sendo feito sem dúvida alguma. Exato, né? Um detalhe interessante, né? Recebemos recentemente o anuário, mas os irmãos já tinham visto anteriormente online, né? 240 terras se menciona as boas novas sendo pregadas, né? Então nós vemos o alcance disso com as bênçãos de Jeová. A parte B, o que a menção superintendentes e supervisores indica? Parte B. Irmã Andréia. Então indica, né, que Jeová está fazendo melhoras gradativas, né, com seus servos e que ele estava cuidando e organizando o seu povo, né, mostrando que Jeová estava preocupado com esse cuidado. Isso, exatamente. Parágrafo número 8. Quem é o responsável por esse progresso organizacional? Jeová diz: trarei ouro, trarei prata, e eu vou designar a paz. De fato, as melhorias na organização das congregações têm sido feitas pelo próprio Jeová, não por esforços humanos. E desde que Jesus foi empossado como rei, Jeová tem feito essas melhorias por meio de seu Filho. Como somos beneficiados por essas mudanças? O mesmo texto bíblico diz que essas melhorias resultariam em paz e justiça. À medida que aceitamos a orientação de Deus e fazemos ajustes, a paz prevalece entre nós, e o amor pela justiça nos leva a servir a Jeová, a quem o apóstolo Paulo descreveu como o Deus de paz. Parte A, 8. Quem é o responsável pelas melhorias mencionadas na profecia de Isaías? Quem é o responsável? Irmã Zuleika. Então, conforme Isaías 60:17, no parágrafo 6, então seria o próprio Jeová, quando ele diz: trarei ouro, trarei prata e vou designar a paz. Então, essas melhorias na organização das congregações, elas têm sido feitas pelo próprio Jeová e não por esforços humanos. E desde que Jesus foi empossado como rei, Jeová tem feito essas melhorias por meio do seu Filho. Obrigado, irmã. Como somos beneficiados pelas melhorias? Como somos beneficiados pelas melhorias? Irmã Estela.
Um grande amor existente, uma paz profunda, justamente porque aceita a orientação e faz ajustes. Isso. É muito interessante, porque todas as vezes que nós aceitamos humildemente os ajustes da organização de Jeová, além de estarmos contribuindo para a paz, nós estaremos sendo beneficiados em sentido espiritual. Vamos ver um exemplo disso? Na página 121, ele humildemente aceitou a correção. O irmão Alex vai ler para nós e depois comentaremos a respeito. Vamos dar ouvidos. No número de 1º de abril de 1916, da edição finlandesa de A Sentinela, foi publicada uma carta do irmão Russell dirigida a alguns irmãos da Escandinávia, dentre eles o irmão Carlo Harteva. O irmão Russell escreveu a eles: incentivamos todos vocês, queridos irmãos na fé, que retornem à verdade e ao trabalho que pertence a esta era. Por que o irmão Russell fez esse apelo? O irmão Carlo, nascido em 1882, foi um dos primeiros estudantes da Bíblia na Finlândia. Ele foi batizado em abril de 1910 e, em meados de 1912, o irmão Russell o autorizou a publicar a Sentinela em finlandês. Tudo ia bem até começar a Primeira Guerra Mundial. O irmão Carlo escreveu o seguinte em A Sentinela de 1º de dezembro de 1914. Por causa da situação econômica difícil, não podemos garantir que a Sentinela terá o mesmo número de páginas ou que será publicada com a mesma frequência. No entanto, em 1915, para levantar fundos, o irmão Carlo e outros fundaram uma associação cooperativa chamada Ararat, que começou a publicar uma revista com o mesmo nome. Enquanto o irmão Carlo se concentrava na nova associação e na nova revista, outro irmão começou a servir como editor da Sentinela finlandesa. A revista Ararat não publicava apenas artigos sobre a Bíblia, mas também sobre curas naturais e a recém-inventada língua Esperanto. Não demorou para que essa nova revista desviasse os irmãos dos claros ensinamentos da verdade. Foi então que o irmão Russell, preocupado com o bem-estar espiritual daqueles irmãos, apelou ao irmão Carlo e a outros para que retornassem à verdade. Qual foi a reação do irmão Carlo? Ele publicou a carta do irmão Russell na revista Ararat, junto com sua própria resposta. Ele pediu desculpas por suas ações e disse: se posso corrigir as coisas, desejo fazer tudo ao meu alcance. Pouco depois, no último número da revista Ararat, o irmão Carlo mais uma vez se desculpou pela confusão que havia causado e acrescentou: tentarei tomar mais cuidado com respeito a cada aspecto da verdade atual. Ao contrário de alguns dos orgulhosos anciãos eleitos daquela época, Carlo Harteva humildemente aceitou correção. Mais tarde, o irmão Carlo foi novamente designado editor da edição finlandesa de A Sentinela e supervisor da sede. Ele continuou cuidando dessas responsabilidades até 1950 e terminou sua carreira terrestre em 1957, fiel a Jeová e à verdade. De fato, aqueles que humildemente aceitam correção de seu rei, Jesus, são refinados e recebem as bênçãos de Jeová. Agradecemos, irmão Alex, pela excelente leitura. Por que o irmão Russell ele fez um apelo a certos irmãos específicos lá na Escandinávia? Por quê? Irmão Paulo. A intenção até que era boa, mas aos poucos, em função de estarem colocando outros ensinos, outros assuntos, com relação àquilo que a Organização de Jeová recomendava e terem até mesmo passado a imprimir uma outra revista com o nome Ararat, eles foram se desviando da verdade. Então, não demorou para que ocorresse esse desvio, e nesse instante foi que Russell, então, escreveu essa carta para o irmão Carlo, chamando a atenção dele e exortando-os a retornar à verdade. E o exemplo dele é bom, é um homem da dianteira que merece ser imitado por todos nós, porque à medida que recebeu a orientação, ele imediatamente tomou medidas para voltar ao abrigo da organização e estar sujeito à mão de Jeová.
Eu achei muito interessante o que ele disse. Tentarei tomar mais cuidado com respeito a cada aspecto da verdade atual. Então, ele não foi orgulhoso como alguns anciãos eleitos daquela época, mas ele humildemente aceitou essa correção e terminou a sua vida, sua carreira terrestre, fiel a Jeová. Exato, o irmão Paulo sintetizou muito bem esta informação tão interessante a respeito deste irmão. Agora, que lição nós tiramos disso, irmãos? Que lição nós tiramos disso? Irmão Tai. Tiramos uma lição que muitas vezes nós talvez queremos fazer com melhores intenções possíveis, né? Para fazer as coisas para a organização, para a congregação, né? Talvez ele tenha uma criatividade de fazer uma coisa que é além do que a organização permite. Então, talvez por conta própria eu possa começar a fazer algumas coisas que vai além do que realmente pode ser feito. Então, nesse caso, o irmão, ele reconheceu, uma vez que o irmão Russell chamou a atenção dele, ele humildemente aceitou essa orientação e se retirou aquele artigo ou aquela revista que estava sendo circulada à parte. Então, nós também, quando fazemos isso, se chegar e falar que aquela forma de fazer não é arranjo teocrático, então o irmão deve aceitar isso como um arranjo de Jeová, aceitar com humildade. Muito bem, veja que a humildade ela caminha passo a passo e do lado com a obediência, né? Por exemplo, nós recebemos uma instrução na parte anterior a esta. E foi dito com muita clareza que esta instrução ela pode nos proteger. Não é assim? Agora, pergunte-se, será que efetivamente eu estou colocando em prática essa instrução? Que eu já tenho o cartão aqui no meu bolso, ali na minha bolsa? É apenas um exemplo, né? Agora, veja que também o escravo fiel e prudente, ele já publicou tantas e tantas e tantas informações de praticamente todos os assuntos. Se tivermos dúvida a respeito de um assunto ou de outro, nós temos como pesquisar para fazer as coisas de uma maneira correta e demonstrar toda a nossa humildade para seguir um exemplo correto. Então, veja que este exemplo, digno de nota, para que cada um de nós possa refletir e imitar. Muito obrigado, irmão William, por dirigir o estudo bíblico de congregação para nós, também pelo comentário, excelente comentário que a assistência deu, encorajando uns aos outros. Bem, irmãos, a reunião de hoje de fato foi bastante encorajadora, não é mesmo? Nós vimos na sessão Tesouros da Palavra de Deus que Jeremias ele cumpriu tudo o que a lei exigiu e o que Jeová havia também ordenado da parte dele, e com isso não só ele, o próprio Jeremias, mas o povo inteiro foi recompensado. Em Faça Seu Melhor no Ministério, pudemos ver 3 excelentes apresentações que nos ajudam a nos preparar melhor para o Ministério de Campo. Temos sugestões e é claro que isso não impede que nós façamos as nossas adaptações para o nosso próprio serviço. Em necessidades locais, em nossa vida cristã, notamos a importância que devemos dar à nossa espiritualidade no que diz respeito a nos preparar bem para nos protegermos contra as transfusões de sangue. E por fim, vimos no estudo bíblico de congregação que Jeová ele organiza progressivamente seu povo, fornecendo amorosamente a provisão, por exemplo, dos anciãos congregacionais nos tempos atuais. Bem, e para a semana que vem? Se pegarem suas apostilas, vamos notar aqui que na semana que vem nós veremos, por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, como Ebed-Meleque foi um exemplo notável de coragem e também de bondade. E em Faça Seu Melhor no Ministério, a irmã Sandra ela fará a primeira visita e a irmã Carolina demonstrará a revisita, ambas com base na revista A Sentinela, número 3, de 2017. O irmão Ayrton Valente demonstrará o estudo bíblico sobre, na brochura Quem está fazendo a vontade de Jeová hoje? E teremos também uma parte com perguntas e respostas com o vídeo Cuide bem dos nossos locais de adoração.
E daremos continuidade também no estudo bíblico de congregação, falando a respeito de como Jesus ele dirige a congregação nos tempos atuais. Com certeza será muito proveitoso se nós estivermos presentes na reunião também e com nossos comentários, como temos feito nesses últimos dias. Temos apenas um anúncio a dar à congregação. Em função do início do mês de maio, incentivamos a todos, por favor, que coloquem os seus relatórios ainda hoje na caixinha ali atrás no Salão do Reino. Vamos encerrar nossa reunião, irmãos? Queremos convidar a todos, por favor, que aqueles que não tiverem impedimento se levantem para entoarmos o cântico final, que é o cântico de número 23. Cântico de número 23, com o tema Jeová, nossa força, e está baseado em Isaías, capítulo 12, versículo 2. Vamos ouvir a introdução e cantarmos de forma alegre, e após teremos a oração final pelo nosso irmão Alexandre Oliveira.